Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Eu sou a professora Fernanda Amaral e hoje nós vamos falar sobre estágios da despesa orçamentária. Então vamos lá. As despesas orçamentárias, elas perpassam por dois estágios, ou seja, duas etapas. Então, a despesa pública orçamentária tem a etapa do planejamento, que ela parte o quê? Da demanda da sociedade. E nós temos, depois do planejamento, a elaboração das leis orçamentárias, nós temos a parte da execução. Então, o planejamento, o que eu faço? Eu identifico as demandas da sociedade, os problemas sociais e, com base nisso, eu vou construir o quê? Os programas, vou construir as classificações das despesas, as ações necessárias para amenizar aquele problema social ou resolver. E depois que eu planejo tudo isso com base no PPA, na LDO, na LOA, eu vou fazer o quê? A execução dessa despesa para que eu consiga sanar o problema ou pelo menos reduzir o seu impacto para a sociedade. Bom, então a etapa de planejamento, ela compreende a fixação da despesa. Então essa fixação é feita lá na lei orçamentária. Então quando é aprovada a lei orçamentária, então eu mostrei nas aulas anteriormente para vocês, a lei orçamentária do governo de Rondônia. Então ali a despesa já está fixada para cada órgão e unidade orçamentária. Então, esse é a primeira parte do planejamento, que é fixar e ter essa lei aprovada. Depois, nós temos a descentralização dos créditos orçamentários. O que acontece? O governo de Rondônia vai repassar aquele montante. Então, eu tenho lá no material 44, 90, 52, no elemento 52, lá da FAPERO, daquela ação 2087, eu tenho um montante que a FAPERO pode utilizar. O que eu faço? Eu faço a descentralização daquele crédito que está lá no orçamento, aquele montante em reais, para a FAPERO realizar os seus gastos. Depois eu tenho o quê? A programação orçamentária e financeira, né? Como que eu vou fazer o que eu vou realizar primeiro, o que eu vou realizar depois, tá? E na etapa de planejamento também, nós temos o processo de licitação e contratação, que eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar os credores, né, os fornecedores que querem fornecer aquele produto para o ente federado. Já na execução, nós temos o quê? O empenho, que é o empenho ordinário, nós temos a etapa de empenho, que o empenho pode ser ordinário, estimativo ou global, nós temos a liquidação e hoje nós temos também com o MCASP, né, a em liquidação, o estágio da despesa em liquidação e pagamento. Então vamos lá. A etapa de planejamento, que é a fixação da despesa ou autorização. Para assumir qualquer compromisso de ordem financeira, o governo deve ter a autorização legislativa. Então, vocês estudaram anteriormente como se dá o ciclo orçamentário, né? O ente federado, o Poder Executivo elabora as leis, encaminha para o Executivo, ele tem que votar, o prefeito ou o governador sanciona, só a partir daí que ele pode utilizar aqueles créditos, aqueles valores lá em reais do orçamento para custear os seus gastos, né? Através da aprovação do orçamento ou mediante abertura de créditos adicionais. Aí nós temos a descentralização, que é a movimentação de parte do orçamento para as unidades administrativas, para que elas possam executar a despesa orçamentária, tá? Então eu vou disponibilizar o IFRO,
por exemplo, aí chega a descentralização de crédito para a reitoria e a reitoria repassa para os campos. Aí os campos utilizam, não é liberado, vamos lá, tem o montante total do orçamento para o IFRO, mas essa descentralização é feita por partes, tá bom? Não é toda de uma vez. Bom, aí nós temos a programação orçamentária. Nessa programação orçamentária e financeira, quais são as prioridades? O que eu tenho que fazer primeiro, né? Então, a celebração do contrato e o cronograma, nesse momento aqui é feito o cronograma de pagamento das despesas já compromissadas. Exemplo, então, despesa com pessoal. Então, aqui nessa programação orçamentária e financeira, eu já tenho um montante de despesa com salário de professores. Então, nessa programação eu já tenho isso definido e faço esse levantamento todo ano, faço essa programação para os 12 meses. Bom, continuando aqui, agora nós vamos para o estágio da despesa, que é a licitação e contratação. Vocês têm uma disciplina específica que vocês estudam sobre licitação, que são os procedimentos administrativos que objetivam a procura e a escolha das melhores condições para a administração pública, adquirir materiais, tá? Então, a licitação, além de ser utilizada para adquirir materiais, é utilizada também para contratar serviços e alienar, ou seja, vender os seus bens. Lembra que eu falei nas aulas anteriores sobre a questão de leilão? Então, a etapa de licitação em contrato também entra a questão da alienação. Bom, agora nós vamos para a etapa de execução da despesa. Então, eu fiz toda a etapa de planejamento. Então, já finalizei a licitação, já assinei o contrato e agora, perdão, não assinei o contrato ainda, né? Só fiz o quê? Terminou a licitação, finalizou todo o processo. Agora nós vamos para a parte de execução, que entra o quê? O empenho da despesa. Então, fiz a licitação, agora eu vou para a parte do empenho, que é o ato emanado da autoridade que cria para o Estado uma obrigação de pagamento, tá? Só obriga. Então, eu faço um contrato, o ente lá ganhou a licitação. O que eu faço? Eu emito a nota de empenho e faço o contrato com ele, tá? Então, nesse momento aqui do empenho, eu só faço o quê? Eu vou lá e pego um montante que está lá do meu crédito disponível e faço o empenho para custear, por exemplo, manutenção de ar-condicionado. Então, eu determino quanto, mais ou menos, com base nos meus gastos de anos anteriores, quanto que eu vou gastar com manutenção de ar. Vou lá e faço o empenho dessa despesa. Então, o que é o empenho? É o ato que dá início à relação contratual entre o setor público e seus fornecedores, representando a eles a garantia de que foi bloqueado, tá? Então, uma parcela daquele montante lá do orçamento, no elemento como manutenção de ar, é o elemento 39, que é outro serviço de terceira pessoa jurídica, foi bloqueado aquele montante para custear a manutenção do ar-condicionado. Bom, eu trouxe aqui para vocês um modelinho de nota de empenho, que eu vou acessar aqui para vocês. Então, hoje vocês sabem que todas as informações, elas são de acesso público. Então, eu fui lá no site, né, no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Cujubim e fui lá e coletei essa nota de empenho. Então, aqui eu tenho uma nota de empenho que foi emitida esse ano. Então, aqui, nota de empenho ordinário, número 292. Então, aqui o tipo de licitação, ó, por que é dispensa? E a gente vai ver aqui os dados do fornecedor. Então, é o montante para pagar o quê? Companhia de Água e Esgoto, CAERD. Então, os gastos com água. Aí, aqui tem o endereço, né, do fornecedor. E aqui tem a classificação da despesa. Olha aqui, então é a ficha 40. Aqui tem um órgão, a unidade. E aqui, olha, a classificação, função, subfunção, programa, ação,
Aqui nós temos a outra classificação, ó, categoria econômica, grupo de natureza, modalidade de aplicação, que é 90, e 39, que é serviços. Então, aqui nós temos, na nota de empenho, vai aparecer a classificação da despesa empenhada. Então, tem o número da ficha com todas as classificações. Aí, aqui tem as questões relacionadas à contabilização, centro de custo. Aqui, a fonte de recurso, tá? Que é recurso do exercício corrente e o valor empenhado. Então, eles fizeram uma reserva de dotação para a CAERD lá no dia 2 de fevereiro de R$16 mil. Aí aqui tem a descrição, ó, que é um empenho estimativo para custear despesas com água potável para a Prefeitura Municipal de Cujubi no exercício de 2022, ou seja, fez só o bloqueio daquele saldo do orçamento lá daquela despesa. Olha aqui que eu marquei aqui para vocês de amarelinho, então tá aqui todas as informações. Bom, agora vamos continuar aqui. Depois que foi feito o empenho, nós temos empenhos em liquidação. Então, empenhou, né, a fase de empenho. Anteriormente, a gente não tinha essa etapa em liquidação. Mas agora, por determinação do MCASP, o plano de contas aplicado ao setor público incluiu essa fase de execução da despesa em liquidação, que busca o registro contábil no patrimônio de acordo com a ocorrência do fato gerador, né? Então, gera o passivo financeiro não na hora do empenho, mas quando se coloca esse montante, esse empenho, que ele está em processo de liquidação, já está quase sendo liquidado. Bom, vamos agora para a fase de liquidação. A fase de liquidação é aquele momento assim, eu fiz o empenho, né? Às vezes ficou em liquidação, iniciou-se o processo de liquidação, mas, por exemplo, material permanente. Então, eu recebi o material. Então, quando eu recebi o material, eu coloquei aquele empenho lá em liquidação, mas eu não consegui finalizar, porque muitas vezes pode ter acontecido, tem que fazer as verificações adequadas e o órgão não conseguiu finalizar, então ele fica em liquidação. Quando conseguir realizar todas as conferências, fazer realmente se aqueles computadores, se aquelas cadeiras que foram recebidas, se aquele material de consumo está conforme o contratado, é colocado esse processo, essa despesa como liquidada, ou seja, o fornecedor tem direito a receber o montante que está descrito naquela nota fiscal. Então, vamos lá. Então, o que é a liquidação? É um conjunto de procedimentos. O que acontece? Chega a nota fiscal, ocorre a entrega do produto. Nesse momento, eu não posso colocar lá que está liquidado. Por quê? Porque tem procedimentos específicos. Eu tenho que conferir a nota fiscal, se foi aquele bem que eu pedi, se as especificações estão corretas, então eu coloco em liquidação. Quando eu finalizar todo esse processo, conferir, não teve problema, o fornecedor é beleza, ele entregou tudo certinho, conforme foi especificado, eu vou liquidar. Aí o que eu faço? Eu encaminho para o setor de almoxerifado, vai lá, faz os trâmites legais que deu tudo certinho e encaminha para o financeiro. Olha, pode realizar a liquidação que o material foi entregue corretamente. Então, são todos esses procedimentos que são realizados pelos agentes públicos por meio da qual se verifica se a despesa foi regularmente empenhada, então tem que ter o empenho, e se a entrega do bem ou serviço foi realizada de maneira satisfatória. Então, vamos lá. Chegou o bem, eu coloquei ele lá em liquidação. Já está aqui no almoxerifado, mas eu não consegui verificar.
o que aconteceu? O bem não foi entregue conforme descrito na licitação, então ele vai ficar em liquidação. Enquanto o fornecedor não resolver todas as pendências, trocar o bem ou resolver tudo que está pendente, certidão negativa, tá? Nessa etapa de liquidação também tem as questões de certidões negativas. Enquanto ele não realizar toda essa etapa, a CEPALM, a coordenação de patrimônio e almoxarifado, não fizer essa verificação, não pode ser feita a liquidação. Mas verificou tudo, o bem foi entregue direitinho, o que mais? A questão das certidões está ok, pode fazer a liquidação. Então, encerra-se nesse momento aí o quê? Nesse momento, o fornecedor já tem direito a receber os valores que estão descritos naquela nota fiscal. Lembrando que o setor também tem que atestar que foi entregue corretamente. Bom, aí nós vamos para a última fase. Então, só pode realizar o pagamento da despesa, né, quando finalizar a etapa de liquidação. Então, o pagamento é o estágio final da execução da despesa orçamentária prevista no artigo 62 da 4.320, sendo o ato pela qual a Fazenda Pública satisfaz o credor e extingue a obrigação, ou seja, a dívida, mediante pagamento, recebendo deste a devida quitação. Então, a última etapa da execução da despesa é o pagamento. Bom, finalizamos aqui os estágios da despesa orçamentária. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.